O grupo terrorista Hamas entregou os corpos de mais 4 reféns israelenses. São homens com idades entre 49 e 85 anos. A entrega dos reféns foi confirmada nas primeiras horas dessa madrugada. Diferente da última vez, o Hamas não fez nenhum evento público para promover a devolução das vítimas. Como parte do acordo de cessar-fogo, o governo israelense libertou mais de 600 prisioneiros palestinos. E quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Boa tarde, Kelly. Para mim é sempre um grande prazer aí conversar com vocês. Pois é, dessa forma, que aconteceu foi justamente a maneira que Israel exigiu, Porque Israel, obviamente, estava muito descontente da forma como acontecia a devolução dos reféns, Chamou de realmente uma publicidade do Hamas e exigiu que agora fosse diferente. É isso, que na verdade não só Israel, mas a comunidade internacional de um modo geral condenou de forma muito veemente a entrega de corpos do início da semana passada. O Hamas levou a cabo ali uma ação super performática, um evento público, no que naturalmente vai na contramão, de qualquer noção mínima ali, de respeito, em um momento de luto, luto para o país, luto para a sociedade de Israel, luto para os familiares ali dos corpos que estavam devolvidos. Então, aquele tipo de ato, aquele tipo de evento, não combina, com a entrega de corpos, depois de tanto tempo ali em poder do Hamas. Então, por isso as críticas, o entendimento da comunidade internacional era de que aquilo ia, inclusive, contra a noção de direitos humanos. Então, por isso essa atitude agora tomada pelo Hamas muito mais discreta, até porque corria-se o risco de se abandonar, simplesmente cessar fogo, lembrando que Israel, se não houver uma negociação para uma segunda etapa, uma segunda fase, poderia retomar as ações militares já na próxima semana, já no início do mês de março. Bom, pegando essa deixa, professor, o que a gente pode esperar desse conflito para os próximos dias, até pela influência de Donald Trump? Então, o momento é delicado, porque chegamos ao fim aí da primeira fase. A primeira fase podemos dizer que ele era mais fácil, era mais trivial, porque envolvia basicamente a devolução de alguns reféns, 33 reféns, a entrega de alguns corpos em poder do Hamas, e Israel, por sua vez, libertaria aí prisioneiros palestinos, na proporção geralmente de 1 para 100, para cada refém libertado, 100 prisioneiros seriam libertados. A segunda fase, que deveria ter sido negociada já no início do mês de fevereiro, para se iniciar no início de março, envolveria ações que são mais delicadas, mais sensíveis. Por exemplo, exigia-se não só a entrega completa dos reféns, mas a retirada completa das tropas de Israel do território da faixa de Gaza. E, pelo que temos percebido, não há nenhuma disposição do governo do Benjamin Netanyahu em, de fato, cumprir esse compromisso, até porque ele prometeu desde sempre, desde o início da contraofensiva, no dia 7 de outubro de 2023, que o compromisso militar de Israel na faixa de Gaza é erradicar o Hamas, e evidentemente com a retirada das tropas de Israel ali da faixa de Gaza, ali do enclave, esse compromisso, esse objetivo não poderia ser cumprido. Então, a gente percebe Israel querendo talvez prorrogar a primeira fase, sem ter que entrar numa segunda etapa mais delicada, que envolveria a retirada completa das tropas. Isso para não falar da terceira fase, que é sim, então, ainda mais sensível e difícil, porque a terceira fase ela prevê questões que dizem respeito à administração do enclave, a reconstrução ali daquele território completamente destruído, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas em condições absolutamente degradantes desde que as ações militares se iniciaram. Então, são duas etapas futuras que estão, de fato, sob uma grande interrogação, digamos assim, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Ou Israel decide prorrogar a primeira fase, que é mais simples, ou poderia, inclusive, em não se cumprindo a segunda etapa, retomar as ofensivas militares já nos próximos dias. A gente vai seguir de olho acompanhando e também em outra guerra que é assunto de análise diariamente aqui no Conexão. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o acordo com a Ucrânia para a exploração de recursos minerais vai compensar os gastos americanos com a guerra. O texto deve ser assinado amanhã durante uma visita oficial de Volodymyr Zelensky à Casa Branca. O presidente ucraniano afirmou que espera, em troca, uma garantia de segurança dos americanos para que possa haver um cessar-fogo. Trump reforçou que não tem intenção de oferecer esse tipo de garantia
e afirmou que vai fazer com que os aliados europeus assumam a responsabilidade de conseguir a paz na Ucrânia. O líder norte-americano também deixou claro que a Ucrânia não vai fazer parte da aliança militar da OTAN. Olha, eu acho que fica claro, né, evidente, quando a gente estiver acompanhando aqui, que realmente Donald Trump está deixando a segurança da Europa para a Europa, né? Sem dúvida. Isso não é algo que chega a surpreender, na verdade, que ele já no seu primeiro governo, entre 2017 e 2021, ele já assumia uma retórica muito dura em relação aos países europeus, né, afirmando já naquele contexto que países como Alemanha, França, Itália, né, Reino Unido ainda era, à época, parte da União Europeia, né, deveriam assumir, né, maiores custos, né, e responsabilidades com a sua própria defesa, né, tendo que sair, né, um pouco das asas, digamos assim, da proteção dos Estados Unidos, né, algo que se mantém desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Né. O Trump falava muito na lógica de burden sharing, né, uma divisão de custos. Né, os países europeus teriam que pagar mais por sua segurança, inclusive no seio da Aliança do Atlântico Norte. Né. E agora, nesse segundo governo, ele eleva ainda mais o tom. Né. Temos como novidade, claro, esse conflito na Ucrânia, que acaba de completar 3 anos, né, não existia isso no primeiro governo Trump, né, e ele acaba jogando para os europeus a responsabilidade, né, não só da guerra, né, porque acontece, né, no território do velho continente, né, mas reforça essa retórica de que os Estados Unidos não ficarão mais patrocinando a segurança europeia e que caberá de fato aos europeus assumirem mais responsabilidades, né, inclusive gastos financeiros, investimento na área de defesa, o que de alguma maneira leva, inclusive, né, as lideranças europeias a reconhecerem isso. Né, o próprio, né, líder aí do partido mais votado nas eleições na Alemanha, o Friedrich Merz, né, do partido de centro-direita na Alemanha, né, já disse, né, que a Alemanha de fato, né, vai ampliar os gastos em defesa na proporção do PIB, porque não pode ficar de fato dependendo dos Estados Unidos. Então, é um recado claro de Washington para a Europa, né, e os europeus terão que daqui para frente repensar, né, muito as suas estratégias de segurança e defesa e ainda terão que lidar, né, com essa situação muito delicada, né, que é o cenário ainda de uma guerra em curso, né, apesar, né, das discussões acerca de uma possível paz, um cessar-fogo, né, ainda não temos nada de concreto e a Europa terá que assumir certamente posições mais claras acerca disso, apesar dos desencontros que são muito evidentes, né, entre Trump, né, Paris, né, Berlim, Bruxelas, né, acerca do que deve ser feito, né, para encerrar o conflito ali na Ucrânia. E em relação também à declaração da não entrada da Ucrânia na OTAN, né, Trump afirmando isso, era também previsível, porque senão ele fecharia já as portas de negociação com a Rússia, né? Sem dúvida, né? Se a gente resgata um pouquinho, né, a dimensão histórica, que é fundamental para entender esse conflito, né, a gente lembra ali que desde o final dos anos 2000, né, a Rússia era taxativa no sentido de que atores, né, estratégicos ali do seu entorno, né, como a Geórgia e a Ucrânia, não deveriam jamais, né, ser admitidas na Aliança do Atlântico Norte, né, na OTAN. Né, tivemos ali uma guerra entre Rússia e Geórgia, foi uma guerra curtinha, né, a Guerra dos 5 Dias, em 2008, e agora temos essa guerra com a Ucrânia que já dura, né, mais de 3 anos. Né, então, a postura de Moscou sempre foi muito clara, né, entendendo que esses dois atores, né, a Ucrânia, de maneira ainda mais importante pela dimensão territorial, né, pela importância do país para a história da própria Rússia, né, é um ator que não deveria jamais, né, ser admitido dentro da OTAN. Né, e o Trump parece ter entendido, né, esse recado do Putin, sabendo que a possibilidade de um canal de diálogo, de negociações diplomáticas em favor de um cessar-fogo na Ucrânia depende da disposição do Putin querer dialogar, né, com Washington. Isso não existiria, evidentemente, essa disposição não existiria, né, se o Trump insistisse, né, como seu antecessor Joe Biden, na ideia de que a Ucrânia é bem-vinda na OTAN. Né. Então, é uma ruptura grande em relação às posições do governo norte-americano anterior. E lembremos ainda né, que a administração Trump também já deu o recado ao Zelensky, né, presidente ucraniano, né, de que o país não pode, né, insistir na ideia da recuperação completa dos territórios hoje ocupados pela Rússia, né, seja a Península da Crimeia, que foi anexado em 2014, seja, né, todos aqueles territórios, aquelas 4 províncias, né, que estão parcialmente ocupadas pela Rússia, né, já há bastante tempo no âmbito da guerra. Né. Então é um sinal claro também do Trump Zelensky, né, de que se ele quer de fato um cessar-fogo, né, e algum tipo de entendimento de paz, né, ele tem que abrir mão, né, pelo menos de parte desses territórios ocupados por tropas russas. Então vamos destacar ainda mais justamente esse ponto, viu? Porque realmente Donald Trump ainda diz que o presidente russo Vladimir Putin também terá que fazer concessões para acabar com a guerra, né? Apesar da declaração, o republicano não informou quais seriam essas concessões. Trump também afirmou que, se não tivesse sido eleito, a guerra na Ucrânia continuaria
por muito tempo e Vladimir Putin iria querer ficar com tudo. E mais, nesta quinta-feira, o Kremlin afirmou que a anexação dos territórios ucranianos ocupados não é negociável. Segundo o porta-voz do governo russo, essas regiões são partes integrantes da Rússia e isso não pode ser contestado. Segundo dados das tropas russas, elas ocupam realmente 20% do território ucraniano. Além da Crimeia anexada em 2014, o país também anexou as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporígia e Kherson. A Ucrânia já afirmou várias vezes que não vai abrir mão de recuperar os territórios perdidos. Então fica esse impasse, pelo menos no discurso de cada lado, e talvez os Estados Unidos que tenham a influência e o poder de resolver. Se a gente analisa a retórica, seja ali do Kremlin, seja a retórica do governo ucraniano, as posições são muito distantes. O Kremlin diz que não vai renunciar à ocupação desses territórios, e a Ucrânia, claro, em nome inclusive do princípio da integridade territorial, um princípio consagrado no direito internacional, a Ucrânia afirma que não admite perder cerca de 1/5 do seu território. Então, caberá, de fato, algum articulador, algum mediador aí, possivelmente os Estados Unidos, pela influência que ele tem muito clara, junto ao governo ucraniano, pela influência e pelo diálogo, certamente que ele está costurando com Putin, caberá o Trump tentar buscar aí um meio do caminho. Certamente a Rússia não vai se retirar de todos os territórios, é impensável, por exemplo, a devolução da Crimeia, que já está há mais de uma década anexada pela Rússia, mas talvez o Putin possa ser convencido de recuar um pouco as tropas, que aliás têm avançado cada vez mais ao longo do último ano. A gente tem que considerar isso também, o último ano de guerra é um ano muito ruim para a Ucrânia, em que a Rússia vem avançando, a passos lentos é verdade, mas vem avançando. Então talvez recuar um pouco, ceder parte do território, uma administração transitória ali, sabe-se lá a solução que pode ser buscada, mas se o Kremlin e os Zelensky continuarem com essas posições extremas, a chance de um entendimento é nulo. Pois é, agora há pouco a gente comentou, que Trump está deixando claro que a União Europeia que tem que bancar a sua própria segurança, mas tem mais notícias chegando, viu, professor? Porque Trump anunciou que vai impor tarifas de 25% sobre carros e outros produtos na União Europeia. O bloco diz que vai reagir firme e imediatamente contra tarifas injustificadas, sinalizando que está pronto para uma retaliação. Segundo o líder norte-americano, a União Europeia foi criada para prejudicar os Estados Unidos. Ele também afirmou que a relação do país com o bloco é diferente daquela com o Canadá e México, porque os europeus estariam tirando vantagem dos americanos nas trocas comerciais. No início dessa semana, Trump defendeu as ameaças tarifárias e disse que carros, medicamentos e chips estrangeiros seriam afetados dentro de semanas. Será que vai ficar na retórica, na ameaça? Como que isso vai se dar na prática, Porque se o Trump sair taxando todo mundo, acaba tendo um reflexo interno também de aumento de preços para os americanos. Sem dúvida, sabe-se lá qual é o preço que ele está disposto a pagar, Mas é evidente, são medidas que ele já anunciava, de certa maneira, na campanha presidencial vencida no ano passado, e esse protecionismo trumpista vai absolutamente ao encontro daquela lógica do America First, Vamos proteger os Estados Unidos primeiro, vamos ficar de olho nos Estados Unidos primeiro, Isso, de alguma maneira, afaga, pelo menos parte do eleitorado trumpista, que entende, sim, que essa entrada de produtos externos, seja ali de países asiáticos como a China, seja de vizinhos, como o Canadá e México, ou de aliados históricos, atlânticos, como os países europeus, isso prejudica os interesses, por exemplo, da produção americana. Claro que é uma visão um pouco lúcida, uma visão talvez simplista demais, de toda uma estrutura econômica global, globalizada, que é muito mais complexa, e como você disse, que ele, se o Trump insistir em todo esse protecionismo que ele está anunciando, dia após dia, contra vários países, contra distintos setores, produtos, isso acabará, claro, resultando em um aumento de preços. Os Estados Unidos, como a gente sabe, depende muito da importação de peças, de componentes, de insumos, como, por exemplo, o aço e o alumínio, que o Brasil tanto exporta para os Estados Unidos, o Brasil só fica atrás do Canadá na exportação de aço, tudo isso é usado pela indústria americana. Os Estados Unidos não teriam condições, de da noite para o dia, substituir esses insumos, peças e componentes que são importados. Então, sobretaxá-los significa encarecer a entrada desses produtos, o que encarece, claro, o preço final das mercadorias, pressionando a inflação nos Estados Unidos. Como a gente sabe, nos últimos anos os Estados Unidos tiveram um problema
de inflação importante, que ajudou, inclusive, né, a impedir aí, né, a vitória da Kamala Harris. Né, a questão econômica foi muito tratada durante a campanha, né, e se o Trump insistir nesse protecionismo, isso poderá, claro, né, resultar em um aumento da inflação, que levaria, né, a uma elevação, claro, da taxa de juros nos Estados Unidos, né, enfim, toda uma espiral de problemas que impactaria de maneira muito severa a economia global. Os Estados Unidos ainda são um ator extremamente influente para a economia global em qualquer aspecto, Kelly. Pois é, mas talvez, no meio desse cenário todo, será que um outro gigante não seria beneficiado, como, por exemplo, a China? Não é? Porque para negociar, se fecha uma porta, os países vão buscar alternativas, né? Como é que fica a China nesse cenário com a União Europeia? Sem dúvida, né? Na verdade, isso pode ser interpretado em várias regiões, né? Em vários espaços. Né? Quando o Trump, por exemplo, impacta as exportações da América Latina, é natural que os países da América Latina vão buscar, né, outros mercados. Então, a China aparece como um substituto natural. Né? A China já é o maior parceiro, ou o segundo maior parceiro comercial de praticamente toda a América Latina. Então, os Estados Unidos se fecham, claro, é natural, né, que os países da região se voltem ainda mais para a China. A mesma coisa acontece com a União Europeia. Né? As relações comerciais, né, da União Europeia com a China já são muitíssimo profundas, o volume de trocas comerciais por ano é gigantesco, né, entre os europeus com a China, né, isso pode crescer ainda mais, né, caso o parceiro tradicional, o parceiro histórico, que são os Estados Unidos, né, se fechem, né, para as mercadorias europeias, né, ou sobretaxem em excesso, né, 25%, é uma sobretaxa enorme, absurda. Né? Isso, claro, deixaria, né, os produtos europeus, os automóveis, por exemplo, né, absolutamente à margem de qualquer competitividade no mercado dos Estados Unidos. Então, claro, né, poderá haver interesse dos europeus, né, em buscarem outros mercados alternativos. Pode sim, essa postura do Trump, né, não só impactar em termos inflacionários dentro, mas também melhorar, inclusive, ainda mais a postura comercial da China no mundo. Lembrando que a China já é há muitos anos, né, o maior ator no comércio mundial. Agora vamos falar de um país que você tem inclusive livros publicados, é um grande estudioso, a Venezuela. Vamos lá. O presidente Donald Trump anunciou o fim de um acordo sobre petróleo entre Estados Unidos e Venezuela. Em novembro de 2022, o governo do então presidente democrata Joe Biden aliviou algumas sanções petrolíferas que haviam sido impostas à Venezuela durante o primeiro mandato de Trump. O objetivo era apoiar as negociações entre Nicolás Maduro e a oposição. Biden reimpôs boa parte das sanções ao petróleo e ao gás da Venezuela em abril de 2024, depois de Maduro descumprir compromissos eleitorais, mas manteve licenças individuais para algumas petrolíferas. Agora, o governo de Trump informou que vai reverter todas as concessões. Segundo o republicano, o acordo está vinculado às condições eleitorais que não foram cumpridas pelo regime da Venezuela. Washington não reconhece a reeleição de Maduro e apoia o líder e opositor Edmundo González. Professor, é mais um fator ali de tensão, hein? Sem dúvida, né? O Trump aparentemente endurecendo a retórica em relação a Caracas, né, e disposto a não renovar essa licença, que é a licença 41, que ele especificamente é para a empresa Chevron, né, uma empresa importante dos Estados Unidos, né, que tem atuação, né, passou a ter atuação no mercado venezuelano. Né. Essa licença ela vem sendo renovada mês a mês. Né. A última renovação foi no dia 1º de fevereiro, né, teria que ser renovada agora no dia 1º de março. Né, e o Trump já disse que não renovará, né, mas a licença em si ela prevê, né, que no caso de não renovação, ela ainda vigora por 6 meses. Né, então, em tese, né, se for cumprido o que está, né, no acordo inicial, né, a Chevron poderia atuar no mercado venezuelano até o início de agosto, né, não havendo a renovação agora no início de março. Né. Há uma particularidade nesse tema, claro, é uma vontade do governo republicano em endurecer a postura em relação à Venezuela, e sobretudo depois, né, da confusão das eleições do ano passado, né, o Maduro, né, que tomou posse para um terceiro mandato no início de janeiro. Né. Mas há um componente interno que ajuda a explicar isso, né, que é o fato do Trump estar tendo dificuldade no parlamento norte-americano, que ele, né, para aprovar o orçamento, né, para os Estados Unidos, né, para flexibilizar a questão do teto de gastos. Né, então ele precisa ampliar o apoio de parlamentares dentro do Congresso americano. Né, os parlamentares da Flórida, né, a gente sabe que a Flórida, né, é um estado muito populoso, consequentemente tem muitos parlamentares no Congresso americano, eles exigem, né, como contrapartida, votarem a favor da flexibilização do teto de gastos, né, e da aprovação do orçamento, né, que o Trump endureça as posições em relação a Caracas. Né. Então isso ajuda a explicar uma questão doméstica da política interna americana, que ajuda a explicar o porquê, de uma hora para outra, né, o Trump ter decidido, né, não renovar essa licença 41, o que pode impactar sim na economia venezuelana e pode levar, né, empresas como a Chevron a pararem de atuar no mercado petrolífero da Venezuela, o que seria, claro, mais um impacto,
né, para já frágil economia venezuelana ali nesse terceiro mandato de Nicolás Maduro. Mas nesse momento, como é que está a relação da Venezuela com países como, por exemplo, Rússia e China? Esse é o ponto fundamental. A Venezuela ela parece não estar se preocupando mais tanto como se preocupou, talvez, né, na última década, né, com o isolamento que ela vem sofrendo. Né? Então, um isolamento grande por parte dos Estados Unidos, que pode aumentar agora com o Trump, isolamento em relação a vários países europeus. Né? A Venezuela tem sofrido isolamento grande no entorno sul-americano. Né? O Brasil até hoje não reconhece, né, a reeleição do Maduro para esse terceiro mandato. Né? E por que a Venezuela se importa menos que ele? Justamente porque ela tem parceiros externos, né, que conseguem, né, de alguma maneira, movimentar a economia do país, né, e dar alguma tranquilidade, né, em termos econômicos e também políticos, né, para o Nicolás Maduro. A Rússia e a China, muito especialmente, né, são parceiros venezuelanos super importantes. Né? No caso da Rússia, há inclusive uma parceria em termos militares com a Venezuela. No caso da China, é mais a questão econômica, investimentos. A China é a grande credora, né, de dívidas venezuelanas, né, tem feito empréstimos, né, para a Venezuela de maneira recorrente, né, mas além desses dois, né, tradicionais, podemos acrescentar também a Turquia, o Irã, né, que são atores que nos últimos anos fortaleceram as relações com Caracas, né, inclusive os turcos investindo em setor de mineração na Venezuela, né, o Irã ajudando a Venezuela a burlar sanções ocidentais, né, o Irã é expert nesse tema, né, então são atores, né, além de Rússia e China, né, que ajudam o Maduro talvez a se importar menos nos dias de hoje, né, com eventuais sanções crescentes que venham, por exemplo, dos Estados Unidos. Pois é, Venezuela está aqui, pertinho da gente. É bom a gente acompanhar sempre. Professor, muito obrigado. Fazia tempo não aparecia aqui no jornal, estava com saudade. Obrigado pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Um grande prazer, Kelly. Tomara que nós falemos muito este ano. Até a próxima aí. Até a próxima, com certeza.